Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Júlio de Física aqui do Colégio de Inovação e hoje eu quero trazer uma discussão bastante interessante. Se toda a humanidade sumisse da superfície da Terra em um piscar de olhos, quanto tempo vocês acham que levaria para que a última luz produzida por nós se apagasse? Então, pessoal, para começar a tentar responder a nossa pergunta, nós temos que estabelecer algumas coisas importantes. Primeiro, o que seria uma fonte de luz produzida por nós? Vamos entender como fonte de luz, existem basicamente dois tipos, os objetos que são luminosos e os objetos que são iluminados. Ambos servem como fonte de luz, mas a nossa pergunta vai ser focada nos objetos luminosos. Recapitulando, um objeto luminoso é um objeto que é capaz de emitir sua própria luz. Por exemplo, o Sol, uma barra incandescente de metal, as lâmpadas, LEDs e etc. E um objeto luminoso é aquele objeto que, embora brilhe, não é capaz de emitir a sua própria luz. Por exemplo, a Lua, que é, na verdade, um corpo que não tem luz própria. O brilho que nós vemos da Lua é, na verdade, o que ela está refletindo da luz do Sol. E, para os mais curiosos, isso é em torno de 7 a 9%. E é muito pouco. Então a gente tem os objetos que são luminosos, que têm luz própria, os objetos iluminados, que não têm luz própria, mas refletem. Quando a gente está falando de luzes produzidas por nós, vamos pensar apenas em objetos luminosos, tudo bem? Porque se fosse pensar em objetos iluminados, qualquer coisa que está ao Sol ou sob a Lua vai acabar brilhando. Não é tão interessante discutir isso. Agora, sobre os objetos luminosos, vamos pensar sobre o que a humanidade produziu. Nós temos majoritariamente o que nós podemos chamar de lâmpadas, certo? Vamos pensar em emissores de luz desse ponto de vista. Pensando nisso, uma lâmpada ela pode apagar por dois motivos: ou porque ela se desgasta até apagar, ou porque a fonte de energia dela acaba cessando e ela se apaga porque não tem mais energia. Porque, afinal de contas, o que é um objeto luminoso? O que é um objeto que produz a própria iluminação, a própria luz? É um objeto que está convertendo energia, está convertendo um tipo de energia em energia luminosa, que é outro tipo de energia. Então, por exemplo, quando a gente aquece uma barra de metal, ele está transformando energia térmica em energia luminosa. Quando a gente acende uma lâmpada, ela está transformando energia elétrica em energia luminosa. Então, a gente está interessado em saber o que vai acabar primeiro, a lâmpada ou a fonte de energia. Façam suas apostas e a resposta vem agora. Para nossa discussão, eu vou assumir que lâmpadas são eternas, tudo bem? E por que eu vou fazer isso? Porque fica mais fácil de discutir assumindo uma variável a menos. E dois, porque existe certo respaldo nisso. Veja, existe uma lâmpada que foi acesa no corpo de bombeiros da cidade de Livermore, na Califórnia, no ano de 1901. E ela está acesa até hoje, tendo permanecido apagada durante toda a história dela por menos de 20 minutos, que foi o tempo necessário para levar ela de um lugar até outro e reacender. Então, existem dados que endossam a afirmação de que uma lâmpada pode permanecer acesa para sempre desde que tenha energia fornecida para ela. Então aí a gente tem esse exemplo de uma lâmpada que está acesa até os dias de hoje, há mais de 119 anos. Eu acho isso impressionante, espero que vocês também estejam impressionados. Agora, vamos pensar numa lâmpada como essa e fornecer energia para ela. Quais são as possíveis fontes de energia para uma lâmpada se manter acesa? Então, mais de 85% da matriz energética mundial é baseada em combustíveis fósseis, então petróleo, gás natural e carvão. E essas matrizes energéticas, elas dependem de abastecimento. Então existe toda uma cadeia de abastecimento que mantém essas usinas funcionando. Então, por quanto tempo essas usinas vão fornecer energia? Pelo tempo que tiver combustível. Então, quando parar de ter combustível, tem que ter alguém para abastecer elas para elas continuarem funcionando. Mas nós estamos pensando num caso em que a humanidade sumiu de uma hora para outra. Então, não existe mais essa possibilidade de alguém fornecendo combustível para essas usinas manterem o seu funcionamento. Sendo assim, por quanto tempo essas usinas iam conseguir fornecer energia? Por horas. Com sorte, por dias. Então, cerca de 90% das lâmpadas da Terra se apagariam em menos de uma semana,
por conta da falta de combustível. Ok, foi um começo meio chato, vamos para a próxima matriz energética. Talvez faça sentido a gente falar sobre as hidrelétricas, afinal de contas o combustível das hidrelétricas nada mais é do que a água das chuvas. Então, o combustível dessa matriz energética depende basicamente de chover ou não chover. E isso é uma condição climática, a gente assume que principalmente sem humanidade o clima tenha certa constância por um bom período de tempo. Então, talvez as usinas hidrelétricas se mantenham funcionando para sempre. Bom, não exatamente, porque existe um desgaste desses equipamentos. A gente está falando de turbinas gigantescas que precisam de lubrificação, que precisam de manutenção. A gente está falando também de barragens gigantescas que precisam de manutenção adequada. Afinal de contas, estamos falando de estruturas de concreto muito maiores do que estádios de futebol, que estão sustentando um peso gigantesco de água. É claro que sem a manutenção adequada essas coisas acabam cedendo. E isso acontece em um intervalo muito curto de tempo. A gente está falando da ordem de décadas, talvez 20 anos, 30 anos, algumas mais reforçadas até 70, 80 anos. Então, mesmo desconsiderando o desgaste das turbinas das usinas hidrelétricas, ainda teria o desgaste da barragem que mantém a represa, que faz ela funcionar. Então, uma usina hidrelétrica em situação ótima conseguiria funcionar aí de 30 a 70 anos com muita sorte. Então, a gente tem 70 anos para essas lâmpadas se apagarem. Ok, o que será que sobra para a gente? Então, as próximas matrizes energéticas que a gente pode pôr na mesa como apostas para a última lâmpada se apagar são aquelas renováveis e que são um pouco mais recentes. As usinas eólicas com moinhos de vento, as usinas termonucleares usando os reatores, as usinas solares e assim vai. Vamos começar pelas termonucleares, que são uma aposta bastante razoável. Por quê? Porque qual é o combustível das usinas termonucleares? São compostos radioativos que têm decaimento radioativo e liberam energia nesse processo. Quando a gente fala de uma matriz energética, a gente pensa na densidade energética do combustível. Então, basicamente, quantos joules ou quilojoules de energia aquele combustível pode produzir por quilograma queimado dele. Então, por exemplo, se a gente pega 1 kg de gasolina, 1 kg de gasolina vai produzir energia o bastante para fazer um carro pequeno se mover aí por, sei lá, 15 a 20 quilômetros. Então, essa é a capacidade de produção energética, essa é a densidade energética da gasolina. Em geral, os combustíveis têm uma densidade energética muito baixa. Os combustíveis termonucleares, não. Eles têm uma densidade energética gigantesca, a ponto de, por exemplo, 1 grama de urânio ser capaz de fornecer energia para uma cidade se manter acesa por dias. Então, a densidade energética do urânio é muito grande. A densidade energética dos combustíveis das usinas termonucleares é muito grande. Então, um forte candidato para manter lâmpadas acesas por mais tempo é justamente esse modal energético, né? As usinas termonucleares. Isso significa que as lâmpadas acesas usando essa matriz durariam por séculos? Não. Por quê? Porque existem protocolos de segurança que funcionam automaticamente nessas usinas e que desligariam elas na primeira alteração que acontecesse. Então, por exemplo, depois de um processo de fissão acontecendo, automaticamente entraria o protocolo de segurança que pararia a ação dos reatores. Então, as usinas nucleares acabariam funcionando aí por, no máximo, algumas semanas, com sorte, meses. E logo parariam de funcionar também. Então, até então, quem está ganhando a hidrelétrica aí, com sorte, nos seus 70 anos. Então, será que a nossa última lâmpada ia apagar aos 70 anos desde a extinção total? Bom, vamos continuar a história. Mais tarde, talvez a gente volte a falar sobre a energia nuclear. Então, falando sobre os moinhos de vento, sobre as usinas geotérmicas, as usinas solares, né? A que tipo de efeito essas coisas estão sujeitas que podem parar o funcionamento delas?
Então, basicamente, o problema que essas matrizes sofreriam seria o desgaste. Então, as usinas eólicas, elas são aquelas dezenas, talvez centenas de moinhos funcionando com a força dos ventos. A manutenção dessas coisas é realmente um pouco chata, então elas são feitas para durar. Mas durar quanto? Eu pesquisei. Um gerador de energia eólica, ele é feito para funcionar sem manutenção por pelo menos 3 anos. Com sorte, vamos supor algumas décadas, 2 décadas sem manutenção até eles começarem a pifar. Então seriam uns 20 anos mais ou menos dessas matrizes energéticas renováveis. Uma candidata muito forte seria a energia solar, porque ela não tem movimento, né? Ela está basicamente convertendo energia luminosa direto em energia elétrica, a energia do sol em energia elétrica, então ela não tem esse desgaste que as outras têm. Então ela poderia funcionar por quanto tempo? Enquanto o sol brilhar? Olha, é mais ou menos isso. Porém, os fios que conduzem a eletricidade dentro dos componentes disso, os próprios componentes, os capacitores, as placas de circuito, elas estão sujeitas ao desgaste, elas estão sujeitas à oxidação. Então os fios eles vão acabar se deteriorando e fazendo isso parar de funcionar. Vamos supor uma situação ideal, uma situação, por exemplo, a nossa lâmpada que está acesa aí por 100 anos, vamos supor que os fios da usina solar também estejam em uma situação perfeita em que o desgaste deles é mínimo. Nesse caso, a gente pode falar de séculos da coisa funcionando. Mas, diferente da lâmpada que está protegida por um invólucro, né, os fios estão expostos ao oxigênio, eles podem acabar oxidando. Então, com sorte, aí a gente tem 100, 150, talvez 200 anos de lâmpadas acesas usando energia solar. Então, será que esse é o nosso limite? Provavelmente. Afinal de contas, mesmo satélites que estão fora da Terra, né, uma situação ótima seria onde não tem oxidação. Então, nós temos satélites em órbita, olha que maravilhoso, não tem oxigênio. E eles são movidos a energia solar. Então, talvez componentes luminosos nele, algum LED que tenha nesse satélite, possa ficar aceso por mais tempo. Mas lá no espaço a ameaça é outra. Ele pode acabar colidindo com outro objeto. Como não tem ninguém para corrigir a órbita dele, ele pode acabar tendo a órbita sendo reduzida por ações gravitacionais da Terra e da Lua. Ele pode acabar colidindo com outro satélite, ele pode acabar colidindo com um outro corpo celeste qualquer, então ele acabaria apagando também. Eu nem coloquei eles em conta por causa disso, porque são estruturas muito vulneráveis. Bom, então é isso. Acho que acaba por aqui. Não exatamente. Vamos voltar para a energia nuclear. A energia nuclear, os reatores, eles podem acabar parando, mas o combustível deles tem que ter algum destino. E como é feito o descarte de lixo nuclear? As barras de césio, por exemplo, ou de urânio, esses metais eles não podem ser descartados de qualquer jeito. Então, como acontece? Eles são derretidos, e quando eles são derretidos, eles são misturados com uma espécie de vidro, porque isso faz com que eles fiquem em blocos que são mais fáceis de transportar e enterrar nos grandes reservatórios de lixo radioativo. E aí o que acontece é que esses metais em decaimento produzem várias partículas, e essas partículas elas interagem muito pouco com a matéria em volta. Então elas podem passar livremente, diferente da luz que interage. Então, ok, aqui a coisa começa a ficar um pouco bizarra. Eu estou falando de um negócio chamado de radiação Cherenkov, ou efeito Cherenkov. E o que é isso? Quando a gente tem um análogo, seria o estrondo sonoro de um avião. Quando a gente tem um avião supersônico no ar, quando ele rompe a barreira do som, ele faz um barulhão, né? Que é o barulho da barreira do som se rompendo. A luz tem um limite de velocidade nos materiais. Notem que eu não estou falando da velocidade da luz no vácuo. Estou falando da velocidade da luz em alguns materiais. Então, a luz tem um limite de velocidade nesses materiais. Vocês estão estudando refração, vocês sabem que a velocidade da luz é diferente dependendo do material. Acontece que algumas dessas partículas são menos interagentes do que os fótons. Então, elas conseguem ir nesses materiais mais rápido do que a luz conseguiria. Então, nós temos neutrinos que podem viajar mais rápido do que a luz dentro do vidro. Nós temos
enfim, algumas partículas que talvez em uma outra aula faça sentido a gente mencionar, mas que podem viajar muito mais rápido do que a luz dentro de alguns materiais. E o que acontece é que, quando essas partículas ultrapassam a barreira da luz, acontece um fenômeno parecido com o estrondo sonoro de quando objetos ultrapassam a barreira do som. E esse fenômeno é chamado de efeito Cherenkov. Então, da mesma forma como tem um estralo sonoro quando um avião ultrapassa a velocidade do som, existe uma espécie de estralo luminoso quando uma partícula ultrapassa a velocidade da luz. E isso é a radiação de Cherenkov. E, bom, quando isso acontece, esse estralo luminoso implica nas partículas emitindo um brilho. E esse brilho radioativo é do decaimento desses metais. Esse brilho radioativo é provavelmente a última luz humana, a última luz produzida por nós, que vai se extinguir. Em quanto tempo isso iria se extinguir? Bom, esses blocos de vidro emitindo luz, eles iriam durar enquanto houvesse atividade nuclear, atividade radioativa nesses compostos. Considerando o Césio 137, por exemplo, que emite um brilho branco-azulado, a meia-vida do Césio é de cerca de 30 anos. Isso significa que a cada 30 anos cai pela metade a quantidade de Césio. Bom, em 200 anos ainda teria Césio, em 500 anos ainda teria Césio. Então, enquanto ainda tiver algum resquício de material radioativo, vai ter esse efeito Cherenkov acontecendo e vai ter esse brilho sendo emitido por esses blocos de vidro de lixo radioativo que a humanidade produziu. Então, a resposta que eu tenho para fornecer para vocês é mais ou menos essa. O último brilho que a humanidade tem para oferecer para o universo é do nosso lixo. Eu termino aqui o que eu queria falar para vocês e a proposta de atividade para vocês para essa semana é que vocês me proponham fontes energéticas, é que vocês escrevam sobre possibilidades de fontes energéticas que consigam durar mais tempo sem o auxílio de pessoas, sem pessoas assistindo isso. Então, fica lançado esse desafio, coloquem as cabeças de vocês para pensar e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um, cuidem-se nesse período de quarentena, fiquem em casa, façam com que as pessoas com quem vocês convivem fiquem em casa também, e logo logo a gente passa tudo isso e pode ter os nossos encontros um pouco mais calorosos e presenciais. Então é isso, até mais.